A paz do Senhor, irmãos, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos com os nossos queridos irmãos aqui para fazer a nossa escola bíblica dominical. E olha que hoje nós estamos assim top. 2 dos melhores violonistas da escola. já começou assim? Meu Deus! 2 dos melhores chover, Senhor. artistas internacionais, olha ali, ó. Vem cá. Steve Wonder e Paulo César Baruch, olha só. A escola bíblica dominical. Brincadeiras à parte, irmãos, sejam muito bem-vindos. Paulão, Rodrigo, nós estamos aqui nessa exercício de fé. Amém. De fazer essa escola bíblica aqui nesse lugar bonito. Hoje o tempo não está tão do jeito que a gente gostaria. A gente queria que tivesse nevando aqui também para fazer uma escola bíblica diferente. Né? Mas não vamos. Irmãos, então nós vamos continuar nossa escola bíblica aqui e deixar meus irmãos falar bom dia, né? Bom dia. Pai, senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Você vê que tá tão sol assim que o Paulo não tá até de sol com escuro, né? Faz parte da claridade. Faz parte da claridade. Oh, assim. claro. O brilho do Espírito Santo tá ofuscando ali. Eita, glória. A vida do irmão. Irmãos, nós vamos continuar hoje o capítulo 4 de Efésios. Ficou faltando um versículo, mas a maior parte da nossa aula vai ser no capítulo 5, do versículo 1 até o 21. E peço que vocês estejam aí de novo atentos na nossa aula. Se não se inscreveu, se inscreve aí, dá o like, compartilha. Né? A gente tem sempre feito essa divulgação de todos os eventos da igreja, culto presencial, que nós voltamos domingo passado. Então, se você quiser participar do culto, não esqueça de mandar o recado lá para a secretaria, para a Thalita, para ver se tem vaga ainda. Mas nós temos aí Família Nele, na terça-feira, temos o culto de quinta-feira, temos o Kids Nele no sábado de manhã. Melhor programa para os seus filhos está aí, desenvolvendo aí pela nossa comunidade, para que os seus filhos não fiquem vendo outras influências aí. E antes da gente tocar, eu vou pedir para um dos irmãos aqui orar, aí a gente já entra tocando e começa a nossa aula. Amém. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um privilégio de estarmos aqui, Senhor. Deus. Falando da Tua palavra, Senhor. Aprendendo mais de Ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos capacita, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai. E nos ensina, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. É verdade. Senhor, usa a vida dos irmãos que estão aqui, Pai. Deus, Possamos, Senhor, ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá o play aí, vamos tocar? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o Espírito e na palavra. Não desiste de nós, teu Espírito. Não retire de nós, teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero, sem olhar pra trás. Eu quero ser
no erro e viver no mesmo desespero, sem ficar olhar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, amém. Amém, irmãos? E basicamente, como a Bíblia toda, mas nesses livros, no livro de Efésios, nas cartas que nós estamos estudando, é sobre isso. É sobre você ter uma mudança de vida, você sair daquilo que você entende que não mais é a vontade de Deus, que aquilo para o qual você não foi criado, mas passa a viver segundo os propósitos de Deus, segundo o coração de Deus, né? E só relembrando que no capítulo 1 de Efésios, nós vimos que Paulo apresenta ali para os Efésios a multiforme graça de Deus e o plano de salvação que Deus criou para resgatar o homem, para esse convívio com ele. Por causa do pecado original, o homem tinha se afastado e Deus criou esse plano já antes mesmo até da nossa criação. Ele já sabia que o homem ia pecar, então ele já criou um plano de salvação para trazer o homem para convivência com ele. E esse plano é centrado em Cristo, ou seja, na nossa redenção e união em Cristo. E como estímulo de fé, Paulo na primeira carta ele fala que o Espírito Santo foi deixado nas nossas vidas como um penhor da herança que temos em Cristo no reino celestial. No capítulo 2, Paulo já vai lembrando aos Efésios que eles deixam de ser uma vida morta, uma pessoa sem sentido, sem nada, a ter uma vida nova, passa a ser um novo povo, que essa salvação se dá pelo meio da graça, não é por nenhuma obra que você faz, mas quando você reconhece que você é salvo pela graça, naturalmente você começa a realizar boas obras como forma de louvor e agradecimento a Deus. E Paulo aborda 4 influências a que todos nós somos sujeitos. A primeira influência é o mal que nos combate, mas ele sempre reforça aquilo que Deus fez por nós, que foi o plano de salvação, aquilo que Deus fez em nós, que é nos tornar vivos, uma nova criatura, e aquilo que Deus faz através de nós, que é o quê? Levar a palavra de Deus para outras pessoas. E aí no capítulo 3 ele trata de oração e fortalecimento espiritual, trata também sobre judeus e gentios de serem coerdeiros, membros e coparticipantes, porque naquela época, entendendo que os gentios, aqueles que não eram do povo judeu, não podiam participar dessa herança, mas depois que Cristo veio e morreu na cruz para nos salvar, Cristo deu essa liberdade para todo aquele que crê que Jesus é o Filho do homem, feito um homem encarnado na terra, Filho de Deus, feito homem encarnado na terra, passa a ter direito a essa herança também. Mas Paulo lembra que não é só porque nós nos tornamos herdeiros de Deus que nós não temos nada a fazer. Sim, temos um grande trabalho, que é pregar o Evangelho, manifestar esse mistério de Deus que é Cristo ressurreto, e essa multiforme de sabedoria de Deus de tratar com as nossas vidas. E Paulo incentiva cada um dos irmãos a não desfalecer, tanto é que Paulo escreveu essas cartas na prisão. Então ele lembra que mesmo em meio às nossas tribulações, nós devemos permanecer nesse espírito. E para que possamos seguir em frente, ele lembra que nós somos fortalecidos em poder pelo Espírito Santo de Deus, e devemos ter a habitação de Cristo no nosso coração, né? E entender que esse amor de Cristo é aquilo que fala da largura, da profundidade, do comprimento e da altura do amor de Cristo. Que nós falamos que a largura porque atende todas as nações, comprimento porque vem de eternidade a eternidade, a altura porque Cristo mostra que o poder dele vai desde a morte até os céus na ressurreição, e a profundidade do amor de Cristo quando a gente pensa em tudo que Jesus suportou ali na cruz, você fala assim, poxa, como realmente, quem é que teria condições de nós chegar e falar assim, Paulo, Rodrigo, hoje você vai morrer pela humanidade toda. Cara, eu acho que eu não teria essa condição não, entendeu? Só o Filho de Deus mesmo para falar assim, tá bom, pai, eu vou lá e faço isso. Irmãos, então para nós começarmos, eu vou pedir para a gente ler aí o último versículo de Efésios, capítulo 4, o versículo ali, os 2 últimos ali, aliás, o 30 e o 32, e aí a gente entra na sequência no 5, do 1 ao 20, aí eu vou ler o primeiro e vocês vão na sequência. Então, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Continua? Continua, até o 21 nós vamos. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não hajam como pessoas sem juízo. É 18. 18. Não, tá, o meu tem uma tradução diferente. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a desgraças. Mas enche-se do Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao coração do Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Irmãos, então é isso. Nós fizemos essa leitura, eu queria só voltar aqui um pouquinho no capítulo 4, fazendo um refresh da aula passada. A aula passada nós vimos aspectos práticos de santidade e carnalidade. E dentre os aspectos que nós comentamos na aula passada, é a primeira pergunta que eu faço para os irmãos aqui, mas faço para vocês. Nós falamos de 7, só que abordamos praticamente 6. Porque o sétimo, que tem a ver com a imoralidade sexual, nós vamos falar hoje. Mas o que foi falado na aula passada? Na aula passada foi falado que devemos deixar coisas que são reflexos e sinais da carnalidade para andar em santidade. E seria o quê? Não mentir. Ao contrário de não mentir, falar a verdade. Não perder a calma. Ao contrário de perder a calma, a gente tem o domínio próprio. Não roubar, né? Procurar trabalhar em vez de roubar. Até nós comentamos na aula passada aqui, com as meninas, com a Amy e com a Bia, de muitas vezes a gente se preocupa de roubar o material, mas a gente pode estar roubando o tempo das pessoas e roubando o nosso tempo com Deus, gastando em coisas que não tem a ver com aquilo. Não usar a boca para maldizer, não falar mentira, não falar mal dos outros, não perder a intimidade com o Espírito Santo, ou seja, procurar não fazer coisas que entristeçam o nosso relacionamento com Deus, não ser grosseiro. Muitas vezes a gente pode estar aí caminhando na igreja, tudo, mas às vezes no local de trabalho ou em casa nós não somos aquele santo da igreja. A gente é um cara tosco, né? Tosco, grosso, que nem uma árvore dessa aí, e não tem benignidade nenhuma. E, como falamos, vamos entrar hoje nessa questão da imoralidade sexual. Só que eu queria perguntar para vocês aí, vou perguntar para eles, mas vocês participam aí no chat. Desses 6 itens que eu falei, encontrando com o 7, porque é a imoralidade sexual, qual que você acha o mais difícil
de obedecer? Ou qual deles você acha que, infelizmente, acontece muito no nosso meio? Paulão e Rodrigo, eu gostaria que cada um de vocês, não sei se vocês vão falar a mesma coisa, mas para vocês, entre não mentir, não perder a calma, não roubar, não falar palavras destrutivas, não entristecer o Espírito Santo de Deus, não ser grosseiro. Em grosseria a gente fala de amargurar-se, de explodir em raiva, gritar, e não brigar com imoralidade sexual. O que vocês acham que é o mais difícil para o ser humano combater? Então, eu tenho um ponto de vista em relação à questão de que leva uma pessoa a pecar, no caso dessas referências que o senhor deu. Eu tenho para mim como muito particular, porque tem para algumas pessoas, se ela for jogar um futebol, ela vai mentir, ela vai brigar, ela vai e no tanto, se passar uma mulher, né, mais chamativa, o cara não vai nem olhar, quanto para outra mesmo, vice-versa. Mas eu vejo que no mundo de hoje, acompanhando toda a trajetória de quando eu era mais novo e de agora um pouco mais novo, da apelação, assim, a apelação sexual nos comerciais, né? Tudo hoje tem uma apelação sexual, tudo, seja da cerveja até um pedaço ou até um comercial de escovar os dentes. Isso, é difícil você achar algo hoje que não tenha conotação sexual. Então, assim, eu tenho, então, se eu tiver que botar como algo mais difícil, é a questão sexual. Porque hoje, para todo lado que você olha, há um apelo sexual. Mas isso aí depois eu vou voltar, mas deixa o Rodrigo falar, porque eu quero fazer uma observação sobre isso. A observação que eu faço sobre isso, na verdade, é que assim, existem, por exemplo, alguns tipos desses pontos que foi falado aí, que a gente, até como novos homens nascidos de Cristo, a gente consegue pegar, opa, isso é pecado. Opa, por exemplo, moralidade sexual mesmo, se você já viu, você vai falar, aquele é pecado, deixa eu virar a cara. Isso. Né? A primeira olhada tudo bem, a segunda já é complicado. É. Então, nós como conhecedores, a gente consegue ter esse entendimento de que é errado e é pecado. Só que o mais complicado, que o Satanás tem mais feito hoje em dia, é colocar no coração das pessoas que não é errado. Uma coisa que chamou muita atenção na última aula passada foi a questão de roubo de tempo e esperança. Né? Porque, concorda comigo? Você vê assim, um comercial de algo assim mais obsceno, você já fala, opa, até tira o canal. Só que tem coisas tão sutis que Satanás está trabalhando, na questão do tempo, inclusive, que aí você percebe que as pessoas falam, poxa, o dia deveria ter mais que 24 horas. Todo mundo fala isso hoje em dia, né? Nossa, porque estão com pouco tempo. Então a questão da administração do tempo, do roubo do tempo, nós temos pecado muito nisso. Por quê? Nós não temos tempo de ler uma palavra na Bíblia. Puxa, hoje não consegui orar um tempo com Deus. Hoje não consegui um tempo para leitura, para eu conseguir ler a Bíblia e desmiuçar aquela palavra. Então, eu acho que hoje, embora assim, todos são difíceis, desde mentir, roubar, falar e etc. Mas os pontos mais sutis onde Satanás é trabalhado é no tempo do cristão, no tempo do homem. E se você não deixa você um tempo com sua família, não tenho tempo com meus filhos hoje. Isso também é pecado. Sim. Né? Que a família já é o nosso primeiro ministério. Então, a questão do roubo do tempo, isso me chamou muita atenção quando foi falado isso semana passada. Satanás trabalha isso na vida das pessoas. E assim, irmãos, até pelo que eles estão falando aí, se você estiver compartilhando aí, é lógico que a gente vai também... mas essas duas coisas, fora isso, voltando até no que a gente já leu, quando a gente pratica qualquer uma desses aspectos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E Paulo já fala no versículo 30 do capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para qual fosse selados por lei da salvação. E pede, né, para a gente estar longe de toda amargura, de toda cólera, de toda ira, de toda gritaria, blasfêmia. Isso são coisas também que vão minando o nosso dia a dia, minando a nossa vida como cristão. E ele pede, a primeira coisa que ele fala, sedes um para com outros benignos, compassivos, perdoamos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então isso para fazer o fechamento do capítulo 4. Só que no 5, ele já fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por que eu estou lendo esses versículos? Porque antes de eu fazer o comentário do que eu falei, que eu vou comentar do que eles falaram, e a gente vai
caminhando, isso tem que estar bem claro na nossa mente. Se eu tenho algum modelo a seguir, esse modelo vai servir de parâmetro para que eu não cometa nenhuma desses tipos de coisas que nós levantamos. Porque se eu tenho meu parâmetro como Cristo, né, e se eu busco não entristecer o Espírito Santo, se eu procuro me afastar de toda amargura e cólera, se eu procuro ser imitador de Deus como filho dele, andar em amor e se entregar um ao outro, dificilmente eu vou cometer qualquer uma dessas coisas. E aí quando Paulo fala de imoralidade sexual, ou de apelo sexual, que é o que vai falar no versículo 3, né? A impudícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, ou seja, impudícia, imoralidade sexual. Isso que você falou de propaganda, a gente está aqui em homem, até foi uma brincadeira no começo aqui, pô, irmão Sérgio trouxe logo a gente para falar de... Mas você já percebeu que a maioria desses apelos sexuais é voltado para o homem? Sim. Dificilmente você vê, não estou falando que não tem, mas dificilmente você vê uma mulher que sucumba a um apelo sexual desse. Até porque mulher, normalmente a gente fala assim, mas mulher está sempre andando. Mas pergunta para qualquer mulher, vocês são casados, eu também sou, pergunta para suas esposas vão falar que se arrumam para as outras mulheres. A mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para as outras. Já viu isso? A maioria das mulheres se arruma para as outras, elas querem estar bonitas. E o homem muitas vezes confunde esse estar bonita com achar que já está querendo alguma coisa com você. E realmente, quando você fala assim, e essa semana eu vi um anúncio, cuidados aí, tá, pais? Porque eu não sei nem o nome, eu vi ontem, acho que isso, não consegui gravar o nome. Parece que estão fazendo uma série ou um filme com meninas de 11 anos, e as meninas dançando com roupa apertada, igual essas moças dançam aí por aí. Minha esposa comentou sobre isso. Então, olha para você ver onde é que ainda está indo o nível do inimigo, e cai naquilo que o Rodrigo falou. A gente começa a querer achar como normal. É Netflix. Tá? Eu até falei isso em outra aula. A gente tem que tomar cuidado com o que eles estão falando desse novo normal. Tem muita coisa de novo normal que é anormal. E as pessoas estão aceitando isso. Então essa questão de roubar o tempo também, é que nem o Rodrigo falou. Se você for parar para pensar, você arruma tempo para tudo. Esse período de quarentena você começa a ver como você tem tempo para fazer um monte de coisa. E até por você estar ficando tanto tempo dentro de casa, agora a gente está começando a sair mais, voltar a trabalhar, mas naqueles períodos que a gente estava mais preso dentro de casa, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e essa pessoa falou para mim assim, cara, eu já fiz de tudo, os primeiros dias foi legal, eu assisti Netflix, eu inventei um monte de coisa para fazer em casa, mas agora eu não aguento mais ficar sozinho em casa. Né? A pessoa mora sozinha, não aguento mais ficar sozinho, não tem mais o que fazer, entendeu? Mas aí você começa a pensar, poxa, eu começo a arrumar tempo para um monte de coisa, e por que para Deus eu não arrumo tempo? Se eu quero ser imitador de Cristo, se eu quero andar em amor, se eu quero estar livre desse tipo de carnalidade, eu só vou conseguir isso se eu me dedicar até um tempo com Cristo. Isso a começar por mim, irmãos. Sempre falo isso para mim, eu estou aqui como facilitador. Eu sou o primeiro a aprender, sou o primeiro a tomar o puxão do Espírito Santo quando eu começo a ler a Bíblia, preparar a aula. Pode ter certeza, Deus trata primeiro comigo, me incomoda demais. Tem aula, estou até comentando com os irmãos aqui, eu já estou pensando na próxima aula, que vai ser uma luta para mim, mas amém, a gente vai chegar lá. Mas o brincar com sexo, infelizmente, a gente sabe que tem muito cristão, e por isso que eu falo do homem, tem muito varão que está dando uma de vacilão. Em vez de ser varão do Senhor, está sendo vacilão. Está sendo vacilão do mundão. Por quê? O cara às vezes não trai a esposa fora de casa, mas é como até os próprios pastores muitas vezes fazem em pregação na igreja. O cara tá lá na pornografia, o cara gosta de conversinha, vê umas conversinhas sujas no ambiente de trabalho, ele entra no meio. A gente é homem, a gente sabe que muitas vezes você é pego de surpresa no meio dessas conversas, né? Eu acho muito legal quando a pessoa realmente começa a reconhecer quando você não fala isso, que nem aconteceu uma vez comigo, quando eu estava indo em Pirassununga, em reunião ali de começo de expediente com os oficiais, e aí tratou de tudo quanto foi assunto de trabalho, de repente o coronel virou para mim e falou assim, Sérgio, você é crente, né? Eu falei, sou sim, senhor. Então pode ir embora que nós vamos falar besteira. Cara, eu achei muito legal isso da parte dele. Isso é bom. Porque tem cara que, não, mesmo sabendo que você é cristão, não te respeita. O cara quer te afrontar, quer falar besteira, quer comentar coisas com você para ver como é que você se sai. Mas eu achei legal isso da parte dele quando ele falou assim. Agora, pior seria se eu falasse, não, coronel, pode ficar aí não, que o Espírito Santo tá me lavando. Cara, não brinca com fogo. Não. Sabe? Então,
essa parte de... E mesmo assim, a gente falando que é para questão de homem e mulher, as irmãs também têm que estar atentas, tá, irmãs? Não brinque com essa parte sexual, porque isso, como a gente fala, que o Espírito Santo habita de nós temos que saber que o homem foi feito para ter a sua esposa e vice-versa. Isso nós vamos tratar na outra aula. Mas não brinque com essa parte, que isso é um negócio muito difícil, e a gente está sendo, como o Paulo falou, está sendo bombardeado, os nossos filhos estão sendo bombardeados com isso de uma maneira nunca vista, que está assim demais. Cuidado com o que seu filho vê em joguinho, porque até mesmo em joguinho, se você parar para pensar, joguinho que aparentemente você acha que é inocente, mas eles estão enfiando esse negócio de Eu posso abrir um parênteses? Sempre. Um adendo aqui? Um adendo. Eu normalmente não gosto de me manifestar nas minhas redes sociais, muito difícil. Ver foto, minha foto da minha família. Até para atender o celular. Raramente, raramente vai ver alguma coisa minha ali postada, principalmente da minha família. E um colega de trabalho me chamou a atenção um tempo atrás, no começo da pandemia aí, sobre algo chamado Janela de Overton. Né? E eu conversei com a Kézia, a gente viu algumas coisas sobre isso, tal, ficando na nossa, tal. Mas a gente voltou a conversar sobre algumas coisas essa semana e eu senti a necessidade devido a uma postagem que eu fiz das coisas que eu tenho feito em casa, e eu vi o pessoal falando muito comigo, falou, pô, então tem alguém me vendo, tem alguém falando, né? Tem alguém me observando. Eu falei, não, então vamos postar sobre algo sobre isso. Ela já se adiantou, eu mostrei algumas coisas, né, de ontem para hoje, de antes de ontem, usando o celular dela. Mas eu peço que os irmãos deem uma pesquisada sobre isso. Janela Janela de Overton. Overton. Okay. O que eles fazem? Não querendo fugir do assunto, mas dentro disso, eles pegam um assunto que é totalmente contrário pela sociedade, a sociedade não aceita aquilo, mas como eles querem impor aquilo ali, eles trazem com temas, com subtítulos daquele assunto, de forma que você aceite de uma maneira agradável, até que daqui a pouco você está realmente pensando, você está aceitando aquilo, né? Não mudando o assunto, mas só para ter é bom só para ter um assunto em pauta como esse, que é bombardeado por todos os lugares, e em voga agora é o aborto. Os irmãos observem muito isso. Aliás, por você falar nessa questão também, que eu acho que foi muito motivado esses dias, é difícil a gente comentar, né? Porque só Deus sabe a dor que está envolvendo aquela família, aquela menina. Só Deus sabe o quanto isso vai afetar a vida dela, ou queira Deus que não afete profundamente, que ela possa, como muitos testemunhos que a gente vê de meninas que foram abusadas na infância, tudo, e que hoje são servas tremendas do Senhor, que Deus possa ter misericórdia da vida dessa menina, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de aborto também, eu vi ontem, até compartilhei com algumas pessoas, um menininho de 2 anos, que é lá nos Estados Unidos, chama Ezequiel, foi adotado por um casal de pastores, e esse menino escapou de 2 abortos. 2 abortos. E eles filmaram um vídeo do menininho de 2 anos, que disse que o menininho estava no quarto deles, eles estavam em casa cozinhando, botaram um louvor lá da Hillsong, não sei, e o menininho adora o louvor, desceu para a cozinha, filmaram o menininho na cozinha, louvando, levantando a mão e adorando a Deus. Cara, achei aquilo assim. Depois eu até mando o link para vocês verem, fenomenal. Mas, irmãos, é isso aí, sabe? A gente só consegue ter essa sensibilidade, só consegue diferenciar o que é certo e o que é errado quando a gente tem essa sensibilidade com Cristo. Então, para fechar essa parte de sexual, impudícia é qualquer tipo de relação sexual ilícita. Se não é homem e mulher, marido e mulher, se não é dentro do casamento, é ilícito. Porque isso aí é fora do padrão de Deus. Deus criou o sexo dentro do casamento. A cobiça também tem a ver com essa parte sexual. Você desejar aquilo que não é, aquela velha história, né? Grama do vizinho sempre mais verde que a sua. Só que às vezes você vai ver a grama do vizinho, tá mais verde, mas tá cheio de bicho por baixo. Cuidado. E as conversas chulas, palavras sujas, tudo isso tem a ver com imoralidade sexual. Aí quando a gente vai para o versículo 4, no capítulo 5, nem conversação torta, nem palavras vãs, ou palavras sujas, essas coisas são inconvenientes, antes pelo contrário, de ações de graça. Aí eu pergunto para vocês, qual deve ser o padrão nosso de conversação no dia a dia? O que você acha que o cristão
não consegue ficar sem falar a palavra suja? Vocês acham isso? Tem como a gente não falar? Ou se falar, qual deve ser o papel do cristão quando você esquece, deixa o velho Adão como voltar? E aí, o que vocês acham disso? Essa parte aqui, nem conversação torpe, ou conversa sem sentido, nem palavras vãs, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, em ações de graça. Eu já dei um spoiler aqui, mas eu queria... Então, eu creio que a todo momento a gente tem que estar ligado para que a gente não venha a dar lugar ao velho homem, né? Essa questão de conversa torpe, né? Para que de algo sutil você não acabe dando margem a isso. E procurar estar sempre trazendo assuntos que tragam esse regozijo, esse agradecimento a Deus, né? Não trazendo, infelizmente, no meio que a gente militar, eu me deparei muito com isso desde quando eu entrei, a gente sofre com de isso. pessoas mais antigas sempre reclamando, sentava à mesa reclamando. E eu sempre olhei aquilo com uma aversão. Falei, não, eu não quero ser assim, não quero. Então, assim, é bom sempre você chegar com palavras de agradecimento, trazendo para um lado de que não sendo mais um dia, mas menos um dia, né? Quando a pessoa chegar para você, pô, mais um dia, que não sei o que, chato, meu irmão, graças a Deus que nós estamos aqui, né? Menos um dia, estamos trabalhando em meio a tudo isso, né? Então tudo isso vai te levar para uma conversa totalmente aquém daquela que se você desse lugar ao carnal, né? ao carnal, né? A pessoa vem com uma palavra que você pega aquilo ali, opa, não, tem esse outro lado aqui. Então, vamos para esse lado aqui da conversa? Então, só que o versículo que fala sobre isso, sobre aquilo que é verdade, aquilo que é puro, aquilo que edifica está em vossos lábios. Pensar nisso, né? Pensar nisso, isso você precisa pensar, e quando você pensa, você também acaba falando. Porque você pensa e vai pro coração, e a boca só fala que o coração tá cheio. Muito bom. Mas é interessante, tu tá lá nessa aula, já sofri bastante com palavrão. Eu não posso, não tem como, que isso marcou muito a minha vida. É verdade! Se eu certeza, André vai dar risada agora. Eu sei, mas eu também já... Desde dentro de casa, com família, desde trabalho também, sempre foi algo que me pegou sempre, sabe, aquele calcanhar daqueles, aquilo que sempre dava trabalho, ao ponto de, acho que aconteceu isso na igreja uma vez, que o que me fez falar, opa, foi quando o Samuel, com 2 anos de idade, falou na escola. Então, assim, é recente, é tão antigo assim, é recente isso. E aí chamaram a Andresa lá e perguntou, aí falou, olha, mãe, seu filho falou palavrão aqui, falou aqui no meio da escola aí. A gente não costuma falar isso aqui, né? E aquilo chocou um pouquinho a gente. Ele falou assim, calma que eu acho que eu já sei de onde que vem isso. Já sei a fonte. Já sei a fonte. De quem ele então, tá imitando. A gente começou a ir isso a ponto de eu falava pra Andresa, a gente precisa melhorar então, preciso parar com isso 100%. E ao ponto de falar assim, amor, me ajuda. Como? Não sei, dá um tapa na minha boca quando eu falo palavrão. E chegou a esse ponto. De repente, estava em casa se brincando, conversando, aconteceu uma coisa, aí ela... Eita! Desse jeito. Mas assim... Calma, Hora pra de volta! Ainda bem que o seu violão ainda veio, né? Ó, tá aqui, ó. Graças a Deus. Calma, domínio próprio. Falha nossa, falha... Isso não pode ser cortado, viu? Isso vai ficar. E assim, eu sou grato pela vida da minha esposa, que me ajudou muito essa questão, tem muita paciência comigo. E é algo, por isso que eu falo, que Satanás trabalha de forma tão sutil, que isso pra mim já estava tornando algo comum. Lembra que você falou isso na semana passada? E se tivesse como falar online, falar, gente, peraí, existe coisas que o povo tá falando que é normal. Não é normal, não existe novo normal. Existe novo comum. Normal é tudo aquilo que Cristo criou, Deus criou o homem para ser o normal do homem. Só que aí a gente vê agora, de repente, o homem contra o homem e fala assim, nossa, isso é normal. Não, isso é comum porque está aumentando a quantidade de homens contra os homens. E isso nós vamos, inclusive, já que você falou nisso aí, existe aquele texto de 1 Romanos, eu vou ler aqui, tá? Já que o Rodrigo tocou nesse assunto. 1 Romanos, versículo 26, diz assim, e às vezes as pessoas ficam falando, vocês cristãos estão falando que está na Bíblia. 1 Romanos 26 diz assim, por causa disso os entregou Deus às paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí já vem os haters, né? Porque vocês estão criando preconceito, estão querendo separação. Não. Cristo ensinou para nós, todos nós, e nós também passamos por esse processo, que Cristo sempre ensinou de amar o pecador. Cristo andou com aqueles que estavam precisando ser salvos. Mas nem por isso Cristo amou o pecado. E esse é o nosso papel como cristão. Eu já trabalhei com muita gente homossexual e tenho boa referência dessas pessoas enquanto profissionais, enquanto colegas de trabalho, mas isso não quer dizer que eu também teria... E pelo menos 2 deles com quem eu trabalhei sabiam que eu falava, olha, isso que você está fazendo é uma opção sua que eu não concordo, mas nem por isso eu vou deixar de te tratar bem e de mostrar aquilo que Deus faz de diferença na minha vida para que ele também um dia possa ser convencido. Porque não sou eu, meu irmão, não é você que vai convencer a pessoa que está vivendo esse tipo de vida a mudar. Mas nossa postura tem que ser, eu amo você, não o que você faz. É diferente. É a mesma coisa um pai, o Rodrigo aqui, o Paulão, que tem seus filhos. Pergunta se algum pai gosta de corrigir o filho. Né? Meus filhos, graças a Deus, sempre falo para eles, apanharam muito menos do que eu apanhei da minha mãe. Só que eu sempre falo para todo mundo, eu apanhei da minha mãe porque eu mereci. Todas as vezes que eu apanhei da minha mãe, eu sei que eu mereci. E demais, irmão. Aquela baixinha na igreja com o celular. Ah, rapaz, dona Anitta, xixi. Não, mãezinha, depois se ela estivesse aqui, só iria falar. Melhor não, né? Não, rapaz, não. Tem uma história muito engraçada que eu fiquei pulando por cima da cama, até uma hora que eu caí, ela me pegou de jeito e falou, foi um pelereco. Mas deixa pra lá, né? Mas, irmãos, então assim, a palavra de Deus diz isso. Então essa questão de sexualidade, moralidade, a gente está tocando muito nesse assunto, porque infelizmente é algo que domina no meio cristão e não deveria ser assim. E eu só vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que isso, como o Rodrigo falou, não é um novo normal, é um novo comum, são ideias que estão querendo fazer para mudar. Porque qual é a ideia do inimigo, na verdade? O inimigo quer acabar com a célula máter da sociedade, que é o quê? O casamento, que foi feito por Deus, o homem e a mulher. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Não é? Então tem que prestar atenção nisso daí. E isso que os irmãos estão falando também, quando a gente vê o versículo 5 e 6 do capítulo 5, fala de coisas assim também. Não ser incontinente, não ser impuro, não ser avarento. Olha, se você tem problema com dinheiro em casa, a gente não deve ser gastão. Mas também eu não posso ser aquele cristão assim. O pastor sempre muitas vezes os pastores falam muito disso na igreja. Às vezes a pessoa, eu não posso dar o dízimo, não posso dar uma oferta, mas na hora que é para torrar o dinheiro num negócio que é... Vou dar um exemplo aqui que é coisa comum para todo mundo. Para comprar um celular de R$2.500, o cara não pensa 2 vezes. Mas eu trabalhei para isso. Tá certo, irmão, não é proibido, não é pecado, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas você serão acrescentadas. Por que Salomão foi tido como o maior sábio de todo o tempo? Porque ele primeiro pediu sabedoria para Deus. E Deus falou o que para ele? Porque você pediu sabedoria, vou te dar isso e muito mais. Então, meu irmão, não seja avarento, não. Saiba separar. Não roube o seu tempo, não roube também aquilo que é a sua gratidão a Deus. Engraçado que depois fala também no versículo 5 que o avarento, aquele que fecha suas mãos, que recolhe suas mãos para abençoar, ele também ele é tido como idólatra, né? Idólatra. Às vezes a gente olha tanto os católicos, fica olhando uma imagem, mas esquece que às vezes... A sua idolatria está no dinheiro. A comparação é a mesma. A palavra é a mesma, né? Não é? Só os objetos de idolatria que são diferentes. Justamente. Irmãos, agora a partir do versículo 7 em diante, nós vamos entrar numa situação que são o quê? São incentivos para a gente viver em santidade. Então, no finalzinho da aula passada, 4, a gente falou sobre essas questões daquilo que é carnalidade, daquilo que é as coisas que a gente não devemos fazer. Já abordamos isso agora aqui no começo. E agora a gente vai entrar mais a fundo na questão de por que Paulo incentiva a gente a ser assim. Tá? Porque ele sempre vai estar lembrando, em todo tempo, nas cartas de Efésios, desse novo papel, que nós temos herança em Cristo, que nós somos um novo povo. Então, se eu sou um novo povo, se eu tenho uma herança em Cristo, eu tenho que estar sempre com a minha mente, como diz lá em Romanos 12:2, renovando a minha mente, não deixando me contaminar com as coisas do dia a dia. Então, eu queria perguntar para vocês assim,
Primeiro, com base no versículo 7, aí, ó, portanto, não sejais participantes do que? Com eles. Dessas coisas que nós falamos. Palavras vãs, ser incontinente, viver. Porque até o versículo 6 fala assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tudo isso nós estivemos comentando atrás. Se eu estiver deixando isso dominar minha vida, eu estou sendo desobediente a Deus. Se eu estou sendo desobediente a Deus, eu estou chamando a ira de Deus. Porque sempre lembrando, Deus é amor, mas é a justiça. E a justiça, o amor de Deus passa pela justiça dele de tratar de maneira adequada quem o adora. E de maneira corretiva quem não o adora. E por isso que vem a justiça. Versículo 7. Versículo 7 do capítulo 5. Você tem uma linguagem diferente, que eu acho que eu li na linguagem de hoje, se não me engano. O que diz aí? Efésios 5:7. Diz aí. Pode ler, Rodrigo. Não, botou a mesma coisa do senhor, mas 5:7. eu Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Isso que é interessante quando o Paulo fala sobre isso. Eu não me lembro também, eu também li também outra versão também que fala sobre isso. Não fiquem próximo dele. Às vezes, quando eu lembro até hoje a mensagem do pastor Alexandre que ele fala sobre isso, que nós querendo ou não, a gente começa a carregar algumas coisas das pessoas que nós costumamos caminhar, né? Você abstrai, por exemplo, Paulão está aqui, a risada dele, de repente costuma com a risada do Paulo, começar a rir que nem ele. Então a gente querendo ou não, a gente começa a ter algumas ações iguais às pessoas que nós andamos. E quando aqui Paulo fala sobre, portanto, ninguém vos engane com palavras vãs, porque com essas coisas vem a ira de Deus. E depois fala, portanto, desses não tenha nada a ver com eles. Não seja participante com eles, ou seja, afaste-se deles. Quando Paulo fala sobre isso, eu entendo que, sabe aquela história, quando fala que só em andar junto você já está no meio, já... Sim. Se for para ser preso... Diga um ranking antes que eu te dei quem é esse. Tu tá tentando lembrar isso. A polícia pegou você junto com um cara roubando, mesmo que você esteja quietinho, você vai preso junto. Então aqui, não tem nada a ver com isso, porque se você está próximo do cara, você anda próximo com uma pessoa dessa que fala palavras vãs, e que a ira de Deus está sobre ele, automaticamente a ira de Deus também estará sobre você. Certo ou errado? É isso, né? É isso. Irmãos, e isso que o Rodrigo está falando, quando a gente já falou aqui, que nem o Paulo falou, eu e ele somos militar, a gente sabe que muitas vezes você vai estar em situações em que realmente você é minoria. E em situações que o pessoal vai querer de algum jeito, como o Rodrigo está falando, te envolver, fazer com que você seja identificado igual a eles. Mas não, eu tenho que me posicionar e falar assim, por mais que às vezes o meu chefe possa me chamar a atenção, por mais como às vezes alguém possa chegar e falar assim, tá bom, Paulo, então se você não vai fazer parte do nosso grupinho, eu não vou te mandar para viagem nenhuma, você não vai ganhar diária, você não sei o que, qual tem que ser a postura do Paulo? Amém, não vou. Tá louco? Entendeu? Não vou. Mas tem gente que fala assim, não, tá louco, eu preciso pagar meu carro, eu tenho que viajar, então eu aceito fazer isso. Que nem uma vez eu ouvi de um colega. Eu nunca fui mecânico de voo, mas quando eu fui para academia, lá como oficial, eu quase que entrei na tripulação para ser mecânico de voo. Porque você acaba ganhando um pouquinho mais nas viagens, tudo isso aqui. Só que, além de estar correndo ali, o colega um dia chegou para mim e falou assim, a frase que ele usou, que eu sei que não é da maioria, mas a frase que ele usou, o mecânico de voo é a prostituta da Força Aérea. Eu falei, cara, aquilo bateu tão doído dentro do meu coração que acho que não passou 2 dias, eu virei pra ele e falei assim, cara, eu não quero mais saber desse negócio aí não. Não, cara, eu não voei a vida inteira, não vai ser agora que eu vou me matar pra voar. Mas o que mais me machucou foi o que ele falou. Eu falei assim, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Porque o que ele quis dizer com isso? Que é o cara que aceita fazer qualquer tipo de missão pra ganhar dinheiro. Entendeu? Então a gente não deve ser colocado. E aí eu queria que vocês pudessem abrir 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de 12 a 20, se você puder abrir na sua casa aí. 1 Coríntios, capítulo 6. Até vocês puderem me ajudar aí, não sei quanto tempo a gente já está de aula, porque eu estou sem relógio. 40 minutos já, então a gente tem que dar uma acelerada daqui a pouquinho. Mas olha só, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, eu vou ler os 3 primeiros, depois a gente lê até o 20. Olha o que diz, gente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Até o 20, pode ler o 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, então olha só, esse texto praticamente a gente até poderia encerrar a aula por aqui, mas eu preciso chamar a atenção daquilo que é o incentivo à santidade. Então, vocês veem por aí como, se eu deixar me dominar por aquele velho homem, se eu não estiver atento por aquelas coisas que nós fizemos na aula 4 e já falamos aqui hoje, tudo isso, imoralidade sexual, o falta de tempo com Deus, eu vou estar destruindo o templo do Espírito Santo. Por que Paulo fala de templo? Porque naquela época, de novo, a carta a Éfeso, aos Efésios, era porque em Éfeso tinha o templo da deusa Diana. E por que fala tanto de imoralidade sexual? Porque, eu já falei isso em todas as aulas, a oferta para a deusa Diana era a relação sexual dentro do templo. Deus não pede isso da gente. Deus quer esse tipo de relação sexual entre homem e mulher como forma de agradecimento e adoração a Ele, não como forma de, eu quero fazer isso para Deus me agradecer. Não. E o templo de Deus não é um templo só de parede. O templo que a gente tem de igreja de parede é um lugar que realmente a gente vai lá, se sente à vontade, está ali em comunhão com os irmãos, é um lugar abençoado, mas o primeiro templo é a minha vida. As pessoas têm que ver a adoração de Deus fluindo através da minha vida. Se eu não tiver assim, eu estou errado. Então por isso que ele fala aqui que do versículo 8 até o 14, eu vou ler rapidinho para a gente poder ir avançando na aula, e aí eu vou pedir para os irmãos comentar. Do versículo 8 ao 14, praticamente Paulo vai falar daquilo como incentivo à santidade, o que tem que frutificar na nossa vida. Então ele fala assim: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí ele diz no versículo 14, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Queria que um de vocês falasse um pouco sobre isso. O que é ser luz? O que Paulo está querendo dizer nesses versículos aqui? O que é esse despertar, tu que dormes? Né? O que é não fazer as coisas que estão em oculto, achando que Deus não está vendo? Quem pode comentar isso aí? É um passa-boleta aqui que... Olha isso. Na verdade, o que eu entendo aqui? Só ler a partir do versículo 8, né? Isso, 8 até o Que 14. antigamente éramos trevas, agora somos luz. A palavra do Senhor diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Ou seja, Ele tirou das trevas e hoje nós somos luz porque nós somos um só com Ele. Também está em Coríntios, que lemos isso agora há pouco. Isso. Quando fala que nós estamos ligados em Cristo, em Deus, nós somos um só Espírito com Ele. Ou seja, em nós existe a luz. E a luz é aquela que clareia a escuridão. Então, o que acontece? A escuridão é falta de luz, na verdade, a palavra certa é essa. E quando nós chegamos como luz, tem que ter a claridade, tem que haver a claridade. Quer dizer, o que eu entendo com isso? Nós, como cristãos, precisamos, aonde estarmos, o cristão ele precisa ser diferente. Diferente do quê? Diferente das pessoas falarem alguma coisa que desagrada de Deus, não você apontar ele, você está errado, não. Mas você servir como luz, como referência. Justo. Né? Acho que as pessoas não entendem muito essa questão de ser diferente em apontar o erro da pessoa. Não é isso. Não é você apontar e falar, você está errado, não é bem assim que funciona. Não, Embora mas existem momentos que Sim. nós precisamos falar assim, olha, mas com amor. Sim. Olha, você está errado, você fez isso. Acho que pensa bem, de repente você poderia fazer de outra forma. Eu acho que um dia você até comentou na igreja uma vez que você falou de um
uma questão que fizeram, uma pergunta lá no seu local de trabalho, aí viraram para você, O que você acha é disso? isso, eu lembro que você Entendeu? comentou alguma coisa E às vezes, assim, as pessoas esperam de nós realmente essa... Principalmente quando você fala, eu sou crente, pronto. Então vem o crente. E o mundo espera uma devolutiva do cristão. Mas que devolutiva é essa? É amor. Então, a partir do momento que nós nos colocamos, posicionamos com amor, como luz, as pessoas precisam ver em você o reflexo de Cristo, e não de Rodrigo, e não de Paulo, e não de irmão Sérgio. Mas precisa ver o reflexo de Cristo. E quando termina aqui, interessante, fala, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Olha que interessante. Quer dizer o seguinte, entre os mortos é porque você não pode estar morto. Não. Você tem que estar vivo. Então, quando fala sobre isso, desperta tu que dorme, se está dormindo, acorda. Tá aí, ó, o mundo tá aí. Levante-se dentre os mortos, ou seja, levante-se no meio do mundo para ser luz e para ser referência neste mundo. Justamente. Paulo, agora eu vou jogar para você. Versículo 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que você tem a dizer disso aí? Passa, repassa? Ah, Pago, então pago agora. Ô, irmão, hoje tá difícil esse pessoal aqui, né? Só passa. Nunca mais vai convidar a gente. Nunca mais vão participar da escola. Então, Isso tem a ver, ó, vou te dar uma dica. Sim. Isso tem a ver com a natureza de sabedoria. Isso é um incentivo. O que o Rodrigo falou, Paulo trata como fruto da luz, é um incentivo a ser santidade. Esse exercício que eu li para você agora é um incentivo para você ser uma pessoa sábia. Natureza da sabedoria. Que é o quê? Acabei de ler aí, ó. Não andar como ignorante, como nécio, ser sábio, remir o tempo, não vos tornar insensato. Completa aí, meu irmão. Então, eu volto lá no que o Rodrigo falou em relação ao tempo. Você saber aproveitar com sabedoria todo o seu tempo. Não quer dizer que eu não posso tirar um momento de lazer em frente à minha televisão, assistindo Netflix. Sim. Mas que eu saiba, nesse momento, aproveitar esse tempo para que esse tempo, em frente a uma televisão, assistindo o programa que for, não roube o meu tempo com Deus. Não roube a sua santidade. A minha santidade com Deus, né? Que esse momento seja realmente um momento de descontração e que eu saia desse momento santificado. Eu não saia com um pensamento torto, né? Eu não saia querendo trair a minha esposa, não saia achando que o meu desobedecer aos pais. Desobedecer aos pais, né? Então eu entendo que usar com sabedoria, né? E não agir como nécio, é a todo momento eu aproveitar com sabedoria. E isso tem a ver com aquilo que nós lemos em Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por aquelas coisas. Então quando você fala assim, eu posso assistir uma Netflix, eu posso jogar no computador, não sei o quê. Cara, tudo tem que ser dosado na tua vida. Por exemplo, eu gosto muito de fazer corrida, tudo, mas eu sei que eu não posso passar o dia inteiro correndo, até porque eu sei que eu não vou aguentar. Mas eu também não posso trocar tudo isso por outras coisas, priorizar isso. A prioridade na minha vida tem que ser meu tempo com Deus. Não sei se está não, tá, irmãos? Aqui a gente tá dentro do CTA, então tem avião girando o motor aí, dá para ouvir, tá lá longe, mas pra você ver como o barulho do avião é grande, dá pra gente ouvir. Então é isso. A natureza da sabedoria. Você remir o tempo, os dias são maus. Então não adianta só ficar dentro de casa reclamando do governo, reclamando disso. O que você está fazendo? Lembra lá quando a gente leu no capítulo 3 sobre os 5 ministérios? Que você tem um ministério, você pode ser um apóstolo no sentido hoje que a gente fala que é um missionário, não aquele apóstolo que viveu com Jesus, mas no sentido de ser missionário. Você pode ser um profeta que indica a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Você pode ser um evangelista, como o Pinho falou, que no seu local de trabalho você evangeliza as pessoas, às vezes nem falando, mas só com a sua postura. Porque isso que você falou me lembrou uma coisa. Às vezes só de você chegar num lugar, de você mostrar que é uma pessoa que chega no horário, de você mostrar que é uma pessoa que não reclama do seu chefe, não fica falando mal dos outros, que você é uma pessoa que não leva o material do escritório para casa como se fosse seu. As pessoas começam a observar e falam assim, por que o Paulo faz isso? Por que o Rodrigo faz isso? Aí quando descobre que é um servo de Deus, ele fala assim, caramba, então é isso que Deus fez na vida dele? Ensinar o cara a saber separar o que é dele e o que não é?
ensinar a ser um cara pontual, ensinar a ser um cara ordeiro, organizado, que apresenta o trabalho no local, porque a palavra de Deus também diz que tudo que nós fizermos tem que ser feito como se a gente estivesse fazendo para Deus. Eu tenho que dar o meu melhor. Não interessa se vão falar para você, ô Paulo, você faz tal coisa lá pro coronel, você puxa saco. Não, com certeza o Paulo fez porque ele achou que era o melhor que ele podia fazer, e para Deus, que alguém possa chegar e falar assim, ô Paulo, por que você é assim? Porque eu sirvo um Deus que ele me ensina a ser assim. Entendeu, irmãos? Então, presta atenção nessas coisas aí. Isso é importante. E para a gente caminhar para o final da aula, eu vou ler só o final aqui, depois a gente vai cantar um louvor. Os últimos versículos dizem assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. O que Paulo quer incentivar isso? A vida cheia do Espírito Santo. Não vamos ficar discutindo aqui sobre beber ou não beber vinho, a gente já sabe qual é o tipo de postura que a gente tem, tá? Porque o vinho, se você se deixar levar pelo vinho, você vai fazer xoxarris, vai cometer imoralidade social, sexual. Então não é isso que eu quero dizer. Todo mundo já sabe qual é o papel do cristão entre beber ou não beber vinho, tá? Mas o principal que Paulo quer chamar assim, é ao invés de você se encher de vinho, encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que vai fazer com que você não entristeça o Espírito Santo, não se afaste de Deus. Você vai lembrar que você é selado por Deus, você é propriedade real de Deus. Lembrando lá da primeira carta de Pedro, que você é geração eleita, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Tá? Isso, o Espírito Santo e enchei-vos, não é que eu vou, ô Espírito Santo, vem aqui, não. Deixa a sua vida ser enchida pelo Espírito Santo. Não ponha barreiras. Deixa, a gente até vai cantar um próximo louvor assim, que vai lembrar um pouco disso. A gente fala com a criança quando ela é pequena, ela não tem condição de ficar pedindo, pai, me ensina. Ela às vezes até pede, pai, me ensina isso. Mas quando ela pede, por exemplo, pai, me ensina isso, ela está totalmente aberta a ser ensinada. Então eu tenho que ser isso. Se eu quero me encher do Espírito Santo de Deus, eu tenho que estar aberto. Pai, eu estou pecando em imobilidade sexual, estou pecando em roubar tempo, estou pecando em falar mal dos outros, estou pecando em não perdoar, estou pecando em entristecer. Me ensina a não ser assim. Me ensina a obedecer os seus mandamentos, a ter o que transmitir para os outros, a compartilhar essa boa nova. Porque no final de tudo, meus irmãos, para encerrar a aula, os meus atos, é a pergunta que eu te faço, os meus atos, seus atos, estão refletindo mais carnalidade ou mais santidade? Escutem esse louvor e depois a gente faz uma oração final. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer, torno-me independente, deixo simplesmente abraça-me, abraça-me,
abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Senhor, nós já queremos te agradecer, ó Deus, ainda ao som desse louvor, Senhor. Que o Senhor possa nessa manhã, Deus, visitar os nossos corações, Senhor. Pai, retira de nós tudo ainda que não te agrada, Deus. A Tua palavra tem nos ensinado nesses últimos dias de remirmos o tempo, ó Deus, de vivermos em santidade com o Senhor. Deus, que nessa manhã o Senhor trate com cada um de nós. Aquele que ainda está tendo algum tipo de problema, Deus, do falar errado, do se deixar levar pelas coisas deste mundo, de não estar se enchendo com o Espírito Santo. Muda isso, ó Deus, na vida minha e dos meus irmãos e daquele que por um motivo qualquer tenha chegado a essa aula, que ele possa entender que o Senhor tem uma obra maravilhosa a fazer na vida do coração dessa mulher, desse homem, Deus, que está muitas vezes preso ao pecado, que está muitas vezes preso a coisas do passado, Deus, e não consegue viver um ano contigo. Deus, faça-nos entender aquilo que verdadeiramente é lícito para as nossas vidas, aquilo que verdadeiramente nos engrandece e nos enaltece como seus filhos. Que sejamos luz, Pai, aonde estivermos, que possamos fazer a diferença, não porque somos melhores do que ninguém, ó Deus, mas porque sabemos que tem algo novo, algo que é eterno, incorruptível, algo que é valoroso, imensurável. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa fazer essa palavra viver nos nossos corações e nos trazer paz e nos trazer novidade de vida. Deus, é assim que eu oro, pedindo que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui junto comigo nessa aula, a família de cada um deles, o trabalho de cada um deles, a vida daqueles que estão nos assistindo. Abençoa a nossa família pastoral, Pai. Os nossos pastores, pastor Alexandre, pastora Débora, os pastores auxiliares, pastor Milton, pastor Anderson, o Fernando, aqueles que têm chamado pastoral como o Rodrigo e o Bruno. Deus, abençoa todos os ministérios da tua casa, os levitas da tua casa, as professoras da tua casa, o ministério que diz nele, Deus, que a tua família nele cresça, Pai, e seja canal de bênção na vida dos outros. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria agradecer a presença de vocês, que a gente possa vir mais vezes. O Rodrigo já faz tempo, né, Rodrigo? Acho que você foi numa das primeiras aulas lá atrás e não veio. Irmãos, tenham um bom domingo. Deixe o Espírito Santo fluir na vida de vocês. Passe essa aula para outras pessoas. Compartilhe. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. E como o nosso pastor sempre faz, 1, 2, 3. Beijo pra vocês. Deixa eu dar um like, não, hein? Deixa de dar o like. Não deixa de dar o like, ó. Steve Wonder e Paulo César Barulho.